Olá, meninos! Vamos continuar na nossa tarefa. Mais uma aula aí para a gente brincar. Continuando falando aí das áreas dos polígonos, vamos falar agora da área do triângulo. O triângulo é um polígono formado por três lados. Isso quer dizer que é uma figura geométrica plana formada por três segmentos de reta que se encontram em suas extremidades, formando também três vértices e três ângulos internos. A área de um triângulo é a quantidade de plano que esse polígono ocupa no espaço ou em definido, ou onde é definido. Dessa forma, a área é um número que está relacionado à quantidade do plano ocupado pela figura geométrica. Quando maior a área da figura, maior o espaço que ela ocupa e vice-versa. Fundamentos do cálculo da área. O primeiro passo para determinar a área de uma figura geométrica qualquer é estabelecer uma unidade de medida de comprimento, que será usada para definir a unidade de medida de área. Após isso, construa um quadrado, que possua a medida do lado igual a uma unidade da unidade de medida estabelecida. Por exemplo, determinado a unidade de medida como centímetro, esse quadrado deverá ter 1 centímetro de lado. Esse quadrado será a unidade de medida base para a área de qualquer figura geométrica. Essa unidade de medida de área passa a ser chamada centímetro quadrado. Portanto, medir a área de uma figura em centímetros quadrados é o mesmo que determinar a quantidade de quadrados de lado igual a 1 centímetro que cabem no interior dessa figura, sem que haja espaço entre os quadrados ou que eles fiquem sobrepostos. Na prática, não é necessário pensar nisso toda vez que for necessário calcular a área de alguma figura. Em algumas delas, especialmente em triângulos, sequer é possível preencher com quadrados, sem que alguma parte deste quadrado fique de fora da figura, ou de forma que toda a figura seja ocupada por quadrados de lado 1, como mostra a figura a seguir. O que ele está dizendo é o seguinte: como a nossa unidade de referência ela é o quadrado, porque toda a área ela é dada em unidade de medida ao quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Como que a gente colocaria um monte de quadrado dentro de um triângulo sem que sobre nada? Não é possível. Então, olha esses dois triângulos aí. Se nós puséssemos no segundo triângulo, sobrariam quadrados para fora. Se nós diminuíssemos os quadrados que passam para fora, faltaria quadrado. Mas analisa comigo. Se eu pegar aqueles quadrados da borda, cortar ali exatamente na linha do triângulo e virar eles de maneira que a ponta que está para fora fique para dentro, concorda comigo que ele ocuparia exatamente o que falta na figura número 1, na figura da esquerda? O que está sobrando na figura da direita é exatamente o que falta na esquerda. Então, a gente conseguiria, assim, calcular essa área. Mas nem sempre vai ser assim. Então, nós vamos ver a forma algébrica de calcular a área. Nos dois casos mostrados acima, utilizando a técnica mencionada, não se pode afirmar que a área do triângulo verde é 9 e também não se pode afirmar que é 16.
Para eliminar este problema, existe uma fórmula para calcular a área do triângulo, que é o que eu disse que nós vamos trabalhar com a questão algébrica. Então, a fórmula que pode ser usada para calcular a área do triângulo é a seguinte: a área do triângulo é igual a BH sobre 2, onde B é a base do triângulo e H é a altura. Dessa fórmula, B é a medida da base do triângulo e H é a medida de sua altura. Essa fórmula é obtida por meio de 3 passos. O primeiro é determinar a área do retângulo. Note que contar os quadrados de quadrados usados para preencher um retângulo é o mesmo que multiplicar seu comprimento por sua largura, ou, em outras palavras, sua base por sua altura. O segundo é usar a área do retângulo e a decomposição de figuras geométricas para determinar a área do paralelogramo, que também é o produto de sua base por sua altura. O terceiro é apenas perceber que todo triângulo é igual à metade de um retângulo cortado por uma de suas diagonais. Exemplo: esse triângulo é isósceles. Considerando que sua base é o lado que mede 6 metros, construiremos a altura relativa a essa base. Exatamente porque o triângulo é isósceles, podemos garantir que essa altura também é mediana da base, dividindo-a em 2 segmentos que medem 3 metros. Assim, essa construção forma o triângulo ABD, aplicando nele o teorema de Pitágoras. Tá? Ali a gente vai formar 2 triângulos, o ABD e o CBD, mas a gente escolheu para trabalhar ali o ABD. Então, ele tem a hipotenusa igual a 5 e a sua base igual a 3. Então, aplicando Pitágoras, nós vamos encontrar ali o H. 5 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 menos 9 é igual a 16. Então, o H ao quadrado é igual a 16, o H é igual a 4. Conhecendo a altura e a base do triângulo, podemos calcular sua área. Então, BH sobre 2. 6 vezes 4 sobre 2. 6 vezes o 4, 24. Dividido por 2, 12. Logo, a área desse triângulo é 12 metros quadrados. Exercício do livro, página 159, 160 e 161. Muito obrigado. Ficamos por aqui. Até a próxima.